today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos aqui para mais uma resolução de exercícios, agora sobre espelhos esféricos. Nessa resolução de exercícios eu quero falar a respeito da construção geométrica de imagens nos espelhos esféricos, tá? É uma parte mais conceitual, a gente não vai falar nada ainda sobre a determinação analítica, tá? E a primeira questão, são exercícios, tá? Só lembrando aqui, são exercícios que estão no blog, então qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrar lá no blog para vocês terem acesso aos exercícios com gabarito e a outros exercícios. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E deixar aqui no vídeo também, então qualquer coisa que vocês precisarem, é só chamar, beleza? Vamos então aqui para a nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte, ó. Com relação à imagem de um objeto real, produzido por um espelho esférico convexo, pode-se afirmar que ela não será. Então, beleza. Então, ou seja, gente, uma coisa que eu falo muito na nossa videoaula é o seguinte, ao invés da gente decorar as características, é melhor a gente saber fazer. Nós aprendemos a fazer essas características, e é o que a gente vai fazer aqui então. Beleza? Então eu tenho aqui um determinado objeto que eu vou colocar na frente desse espelho esférico convexo. Então eu tenho aqui o meu objeto. Vou pegar as propriedades dos raios luminosos. Primeira propriedade, raio de luz vai incidir paralelo ao eixo principal. Ele vai refletir passando no foco. Beleza? Só que o que passa no foco não é o raio refletido. É o prolongamento do raio refletido. Segundo raio de luz, então está aqui o raio de luz incidente, raio de luz refletido. Segundo raio de luz que a gente vai pegar um raio de luz que incide no vértice. Se ele incide no vértice, ele vai refletir simetricamente a ele. Então tem aqui o meu raio de luz incidente, meu raio de luz refletido. O que passa, vou prolongar o meu raio de luz refletido atrás do foco, atrás do espelho. Onde ocorre o encontro desses raios de luz refletidos, forma-se a imagem do nosso objeto. Então, ou seja, eu já fiz aqui para a gente adiantar quais são as características da imagem, ou seja, qual que é o note, natureza, orientação, localização e o tamanho. Então, ou seja, os espelhos convexos, eles sempre vão formar imagens que têm o seguinte note, natureza, orientação, localização e o tamanho. Vai ter sempre uma natureza virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Vai ter uma orientação direita, ou seja, para cima, assim como o objeto. Vai estar localizado atrás do espelho, entre o foco e o vértice. E vai ser menor que o objeto. Sempre, nos espelhos convexos, sempre vão ter essas características. Então, de acordo com isso, o que ela não será? Ela é virtual? Ela é virtual. Então, verdadeira. Ela é real? Não. Tá? Ela é virtual. Então, ou seja, ela não será com toda certeza o quê? Uma imagem real. Então, a nossa resposta só pode ser a letra B, de bola. Belezinha? Pessoal, a nossa segunda questão é uma questão da Federal de Juiz de Fora, e ela fala o seguinte, ó. Em lojas, supermercados, ônibus, etc., em geral, são colocados espelhos que permitem a visão de grande parte do ambiente. Esses espelhos dessa natureza, costumam também ser colocados nos espelhos retrovisores de motos e carros de modo que aumente o campo visual. Esses espelhos são, então presta atenção, a gente tem dois tipos de espelhos esféricos, côncavos e convexos. Nós temos um espelho côncavo que, dependendo da posição onde eu colocar o objeto, a imagem ela vai ser ampliada, ou seja, vai haver um aumento do tamanho da imagem em relação ao objeto. Esses espelhos são espelhos côncavos. Então são os espelhos de maquiagem. Os espelhos de maquiagem são espelhos em que acontece isso, beleza? Eles aumentam o tamanho da imagem. Nós temos um outro tipo de espelho esférico que é o espelho convexo. Os espelhos convexos, eles são espelhos que diminuem o tamanho da imagem, mas em contrapartida ele aumenta o campo visual. E são esses espelhos que a gente vê em supermercados, em lojas, em ônibus, de uma maneira geral. Vem em espelho retrovisor de carro, moto, caminhão, beleza? Então esses os espelhos que têm como objetivo aumentar o campo visual são espelhos que nós chamamos de espelhos convexos. Então de cara eu já elimino a alternativa A, a alternativa D
E a alternativa é, os espelhos planos eles não fazem nada. As imagens formadas nos espelhos planos são imagens simétricas, ou seja, são imagens que mantêm as mesmas características do objeto. Então a nossa resposta só pode ser a letra B ou a letra C, beleza? E a gente viu na questão anterior que os espelhos convexos sempre formam imagem o quê? Virtual de um objeto real. Então a nossa resposta só pode ser o quê? A letra B. São espelhos convexos que fornecem uma imagem virtual de um objeto real. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa terceira questão da Federal de Santa Maria. Ela fala o seguinte, ó. Com relação à natureza real ou virtual da imagem de um objeto produzida por um espelho, pode-se afirmar. Primeira afirmação. No espelho côncavo, a imagem poderá ser real dependendo da posição do objeto. Sim, essa afirmação é verdadeira. Dependendo da posição do objeto na frente de um espelho côncavo, eu tenho uma imagem real ou uma imagem virtual, tá? A gente tem uma videoaula que fala especificamente sobre isso. 2. No espelho convexo, a imagem será virtual independente da posição do objeto. Sim, a imagem no espelho convexo ela sempre será virtual, para qualquer posição do objeto. Também tem uma videoaula sobre isso. 3. No espelho plano, a imagem poderá ser real dependendo da posição do objeto. Não, essa alternativa ela é falsa. Beleza? No espelho plano, as imagens são sempre virtuais, independente da posição do objeto. Então, ou seja, está ou estão corretas as afirmativas? Somente a 1 e 2. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D, de dado. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quarta questão. Quarta questão fala o seguinte, ó. Um objeto real colocado entre o foco e o vértice de um espelho côncavo tem sua imagem correspondente, ou seja, eu quero saber qual que é as características da imagem do objeto formado. Beleza? Então eu já tenho aqui um espelho côncavo previamente desenhado. Aqui eu tenho um objeto que eu vou colocar na frente desse espelho entre o foco e o vértice. Então está aqui o meu objeto. Vou pegar duas propriedades, tá? A primeira propriedade que eu vou pegar, o raio de luz vai incidir paralelo no espelho. Vou pegar essa não, tá? O raio de luz incide passando no vértice. Raio de luz incide no vértice, vai refletir simetricamente a ele. Beleza. Segunda propriedade, o raio de luz vai incidir passando pelo centro de curvatura do espelho. Se o raio de luz incide passando pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Então, incidiu passando pelo centro de curvatura, vai refletir passando pelo centro de curvatura. A mesma coisa no vértice, beleza? Você vai ver que antes aqui, na frente do espelho, os raios de luz eles vão espalhar, então eles não vão se encontrar. Mas se você prolongar esses raios de luz para trás do espelho, você vai ver que em uma determinada posição eles vão se encontrar. Onde ocorre o cruzamento dos raios de luz, forma-se a imagem de um objeto. Beleza? Então, com base nisso, quais são as características dessa imagem? Então, eu vou ter uma natureza virtual, uma orientação direita, uma localização atrás do espelho e um tamanho maior que o objeto. Então, ou seja, de acordo com essas características, a nossa resposta só pode ser o quê? Letra A. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quinta questão. Quinta questão da Federal do Ceará fala o seguinte. Um objeto real encontra-se no centro de curvatura de um espelho côncavo de pequena abertura. A imagem desse objeto formada pelo espelho é... Então eu tenho aqui, já deixei aqui um desenho previamente feito para a gente ganhar tempo. Então, ou seja, o objeto está onde? Localizado no centro de curvatura. Pega as propriedades dos raios luminosos, raio de luz incidiu paralelo, reflete no foco. Raio de luz incidiu no foco, reflete paralelo. Então aqui vai ser formada a imagem. Quais são as características então dessa imagem? Qual que é o note dessa imagem? Natureza real, porque ela é formada pelo prolongamento dos próprios raios refletidos. Orientação invertida, porque ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto. Ela está localizada em C, ou seja, no centro de curvatura, e tem um tamanho igual ao do objeto. Então, de acordo com essas características da imagem que nós desenhamos, ou seja, ela vai ser real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Então, ou seja, a única alternativa correta aqui só pode ser o quê? Letra, número 8. Então, essa é a nossa resposta. Belezinha?
Pessoal, vamos então aqui para a nossa sexta e última questão, tá? Uma questão da Cesgran Rio, que envolve também as características de um objeto nos espelhos esféricos. Um objeto de altura O é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo. Estando o objeto no infinito, a imagem desse objeto será, presta atenção nisso, toda vez que nós tivermos uma imagem de um objeto no infinito, a imagem desse objeto sempre vai ser formada no foco do espelho. É o que acontece, por exemplo, nos telescópios, tá? Principalmente nos telescópios refletores. Nos telescópios refletores, você tem sempre um espelho côncavo, captando a imagem de uma estrela, por exemplo. Como essa estrela está muito distante da gente, nós consideramos que essa estrela está no infinito. Então, a imagem dessa estrela vai ser sempre formada no foco do espelho. Beleza? Então, toda vez que você tiver um objeto no infinito, a imagem desse objeto vai ser sempre formada onde? No foco do espelho. Então, a nossa resposta só pode ser a letra A. Beleza? Então, você vai ter uma imagem real sendo formada no foco do espelho. Belezinha? Pessoal, encerra aqui então a nossa videoaula com esses exercícios resolvidos. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida é só me falar. Beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.